Tem acontecido um mover muito grande de voluntariado também na igreja. Inclusive nós temos trabalhado aqui, o Wilson tem treinado uma galera aí junto com os outros líderes. Você fez uma conferência de voluntariado lá, tem trabalhado isso daí na igreja. Como é que é a questão da igreja em células e o projeto do voluntariado? Dá para trabalhar junto? Vamos falar sobre isso daí um pouquinho? Isso é importante para a igreja, ter os voluntários trabalhando? Não atrapalha a célula? Fala para a gente um pouquinho aí como é que tem sido lá na igreja. Excelente pergunta. Porque muitas pessoas acabam achando assim, poxa, mas já tem a célula. Como é que dá para cuidar da célula, cuidar das coisas na igreja? É um complemento. As pessoas hoje que são envolvidas no voluntariado dentro da igreja local, no templo, todas elas estão em célula. Todas estão envolvidas então, em célula. É uma extensão do servir. A igreja de duas asas. Eu sirvo nos lares e eu sirvo na igreja local. Aqui eu sirvo cuidando de gente e aqui eu sirvo servindo as pessoas. Então isso está muito claro na questão do voluntariado. Ela não está ali para trabalhar, ela está ali para servir. E ela serve por algo que é maior do que ela, que é o ID, por amor, não por uma obediência. Agora vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta. O cara que ele trabalha, que ele não quer se envolver com célula, ele tem espaço para trabalhar lá como voluntário na igreja? Fala pra gente. Pastor, não tem espaço para ele. Por que não tem espaço para ele? Não é porque é uma determinação da igreja. É porque as pessoas que estão na visão celular, elas já ocupam todos os espaços. Então, se você for priorizar alguém que está hoje manuseando uma câmera ou cuidando de um som, de uma iluminação, de uma projeção, por exemplo, as pessoas que estão ali, elas estão envolvidas na visão celular. Então, o cara que chega e fala, pô, eu quero, cara, você tem que fazer o caminho que eles estão fazendo. Eles se identificaram com a visão da igreja, abraçaram a visão da igreja, amam aquilo que fazem, e o que eles fazem aqui hoje no voluntariado é um reflexo do que eles servem na célula. Então a pessoa, ela mesmo fica aqui sem espaço. Ela vai ficar um peixe fora d'água. Eu acho que elas não conseguem nem chegar, porque normalmente quem traz é a célula. Normalmente essas pessoas, elas chegam através da célula. A célula tal trouxe, fulano quer ajudar, vamos ajudar junto. Essa pessoa, às vezes, ela fica tão assim, sozinha, se sentindo ali, que ela nem vem até a gente, às vezes, falar. Como é a célula que traz, como é a célula que traz e ela não tem ninguém que faça esse papel para ela, ela simplesmente... Então, lá, por exemplo, lá na igreja, todos os ministérios, ministério de sonoplastia, mídia, LED, projeção, iluminação, transmissão, todos esses que requer muito voluntariado, consolidação, que concentra mais o voluntariado, né? Tem a questão do corredor do abraço, tem a questão do pessoal que faz a sala da consolidação depois, o pessoal do estacionamento que está ligado à consolidação, que são todos voluntários. Esse pessoal, pastor, que está envolvido diretamente, foram indicados pelas células. Benção. Agora, o cara que chega e fala assim para mim, pastor, eu era de outra igreja, eu sou do ministério tal. Aí, o que eu explico para ele? Olha, o ministério existe porque as células demandam esse ministério. Então só vai ter ministério de homens se tiver homens nas células para compor esse ministério. Porque se não tiver homem nas células, não vai ter o ministério de homens. Claro. Então, porque hora do ministério de homens, que hoje dá não. Então você vai para uma célula de homens. E aí quando a gente vê a necessidade de ter homens o suficiente para que tenha uma rede de homens, aí vai ter uma rede de homens, vai ter um ministério de homens. Então a gente inverte o papel. Só existem os ministérios porque existe uma demanda nas células para que esses ministérios existam. Então a gente faz o caminho contrário. E por fazer esse caminho contrário, quando as pessoas vêm compor o ministério, elas já vêm assim, pô, eu estou enquadrado, eu estou inserido em qual célula? O cara já vem fazer parte do ministério já porque a célula enviou ele para aquilo. A célula que enviou ele para isso. Agora, dentro da questão de voluntariado, existe algum pré-requisito, algumas questões que uma pessoa que quer ser um voluntário na igreja, ela precisa preencher? Existe o nosso, como tem aqui na unção do crescimento, o trilho de crescimento. Então tem a entrada da igreja, que é pela célula ou pelo culto. Se ela está vindo de uma outra denominação,
ela vai vir pelo Aliança e Membresia, crescendo na eclésia, retiro de impacto, voluntariado é o próximo passo. Se ela aceitou Jesus, ela vai para o conhecendo o batismo, ela vai para o crescendo na fé depois, retiro de impacto, aqui a convergência, e depois todos para o voluntariado. Então, se tivesse um pré-requisito, ela tem que passar pela classe de Aliança e Membresia, ela tem que passar pelo crescendo na eclésia, ela participa do nosso encontro com Deus, que é o retiro de impacto, ela está apta para se voluntariar na igreja. Entendi. Eu ia até perguntar a Mayara aqui, como uma das coordenadoras nossas no Instituto Liderança e Sucesso, nós temos um treinamento específico para voluntários dentro do nosso ambiente do Líder Online, sabe dizer? Voluntariado? É. Do Líder Online, acho que com esse tema? É, voluntariado. Não. Ainda não, mas nós vamos pegar tudo aquilo que a gente está aplicando de voluntariado, já vamos ver com a equipe para a gente colocar lá dentro do ambiente do Líder Online. Ótimo. Por quê? Eu acredito que isso pode ajudar muitos pastores dentro dos... O que ele vai pedir, quais são os requisitos que o cara, para ser um voluntário, ele precisa preencher. Qual é o treinamento que se dá para os voluntários? Porque aqui, por exemplo, todo domingo a gente está treinando o voluntário. Sim. E dizendo para ele, na prática, você faz isso. É interessante, há mais ou menos umas 2 semanas atrás eu estava dando uma mentoria para um pastor aqui e ele estava me falando que ele treina os voluntários dele, né, fazendo estudo bíblico. Ele falou, não, eu vou lá, eu prego uma palavra. Eu falei, mas que palavra que você prega? Como é que é? Não, eu vejo um tema na Bíblia, às vezes falo sobre oração, às vezes falo sobre esse camarada, ele ter uma vida exemplar e tal. Eu falei assim, tá, mas e o treinamento prático? O que esse cara vai fazer quando alguém chega lá no portão? O que esse cara vai fazer quando aparece uma necessidade de alguém dentro da igreja, uma criança? O que esse cara vai fazer no estacionamento? Não, isso daí não, eu só dou ensinamento bíblico. Eu falei, pois é, nós precisamos de treinamento prático. O que o cara vai fazer? Você dá um ensinamento bíblico, mas você precisa, junto do ensinamento bíblico, dizer na prática, o que esse cara vai fazer na igreja? Ele vai vir para cá como voluntário no domingo, e o que ele vai fazer? Qual é a atividade dele? É esse material que a gente vai colocar no Líder Online, entendeu, Mayara? Sim. Exemplo Fantástico. disso, né? Estacionamento, por exemplo. Nossa. Cara, esse voluntário que está no estacionamento, ele tem que saber que a importância dele lá é a mesma importância do pastor que está pregando. Demais da conta. É a primeira impressão que fica. A primeira impressão é lá no estacionamento. Bateu. E aí a gente pode, mais uma vez, voltar naquele assunto, né, do bate-papo liderança anterior, né? É você conhecer perfis. Olhar para a pessoa, esse cara é extrovertido, cara, eu vou colocar esse cara lá no estacionamento. É verdade. Esse cara vai abraçar, esse cara vai estar com um sorriso. Aí você coloca pessoas introspectivas no estacionamento, então não vai ser legal a primeira impressão dessas pessoas que visitam a sua igreja. Então, um treinamento de voluntariado... Você já pensou colocar um cara fechadão, bronco no estacionamento? Imagina. Boa noite. Meu filho, eu tô indo pra igreja... Pode parar não! Aqui, ó! Aí acabou. Então, assim, a importância do treinamento. Ai, do Treinamento céu. é tudo, pastor. Eu não sei se vocês lembram disso daí. Nós tivemos uma situação dessa, assim, Luciano, que aconteceu em uma das Polisul. Eu te contei essa história, não? Não. Então, Escuta essa daí. gente, peraí, corta aí. Nós estávamos na Polisul. A Polisul reúne gente, né, de tudo quanto é lugar, e lotado e tal. Oh, meu Deus. E nessa edição da Polisul, um dos preletores foi o Tiago Brunet. Então o Tiago Brunet chegou no estacionamento. Na hora que ele foi entrar no estacionamento, um irmão que estava no estacionamento virou para ele: pode passar aqui não, tá cheio, arruma uma vaga em outro lugar aí. O Tiago falou que ele baixou a cabeça e falou assim: não, mas eu sou um dos preletores. Não interessa, arruma um lugar para você. Meu Deus! Ai. Bota a mão na cabeça e diz... Tava no estacionamento aqui, mas sabe o que acontece? Eu não tinha feito ainda análise de perfil comportamental com esses caras, entendeu? Passou pelo coach. Meu Deus!
Foi isso daí que aconteceu, rapaz. Você acredita que o Thiago fica dando esse testemunho, contando isso por aí? Eu fui numa igreja, eu falo, meu Deus, você foi na minha. Agora vocês já sabem, né? Agora vocês já sabem. Falar, vocês vão lembrar aqui. Né? Pastor, importantíssimo o treinamento. Importantíssimo. Sim. Outro exemplo básico aqui, ontem eu estava falando com os líderes de célula, porque os meus líderes de célula, eles são, além de voluntários, eles são os obreiros da igreja. E aí ontem eu estava falando isso com alguns líderes de célula, são novos, né? E tinha um líder de célula, a gente pede para que eles, no final do culto, venham para frente para me ajudar a ministrar sobre as pessoas. Porque eles têm, né, essa questão do diaconato na igreja. São os meus líderes de célula, são os meus diáconos. Nós não usamos essa nomenclatura, mas eles sabem que eles são diáconos porque cumprem a função de um diácono. E aí, interessante é que essas pessoas novas, são líderes e tal, eu estou cheio de vontade. Aí eu falei, vamos ministrar, vamos pôr as mãos, aquele povo todo na frente do altar ali, aquele mover de Deus. Aí o irmão começou a ministrar aqui, na cabeça da... Aí eu falei, a questão do ensinamento, né? Falei, irmão, é frontal, bota a mão na frente, aqui assim, e ministra sobre a minha palavra, a palavra que saiu do altar. E eu vi a necessidade de você estar ensinando isso. Coisa simples, vai ministrar como? Às vezes a pessoa ela não sabe nem como impor as mãos, como ela vai ministrar sobre a pessoa. Isso também é uma questão que você precisa treinar as pessoas. Então é desde o estacionamento até uma ministração que o pastor chama as pessoas na frente para que elas sejam ministradas por essas pessoas. Se você não tem treinamento, como é que você vai falar? Como é que você vai explicar? Não, você é obreiro, cara, você vai lá e impõe as mãos. Mas e aí, como você põe as mãos? Uma coisa muito importante do camarada, ele se colocar disponível para ser um voluntário, ele já participa de uma célula e tal, mas ele ser um voluntário na igreja é porque ele acaba absorvendo uma responsabilidade e um compromisso que faz ele estar mais próximo das coisas de Deus. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o cara tá frio espiritualmente, brigou em casa, tá desanimado, tá cansado do trabalho, mas esse cara tem um compromisso de estar na porta. Aí o cara tem um compromisso, aí ele fala, meu Deus, eu não queria nada aí, mas eu tenho um compromisso, eu vou. Aí esse cara vem. Quando chega aqui, aí ele é sapecado porque um irmão deu um sorriso para ele verdade. E deu uma palavra e mudou a vida dele. Fantástico. Ele pegou uma palavrinhazinha que foi, né, lá no altar, que foi pregada e aquilo impactou o cara. E ele só recebeu aquilo porque ele veio em função da responsabilidade do compromisso dele servir. Muito importante legal. O cara servir. Eu tenho, acho que o senhor já leu esse livro, nós conversamos sobre esse livro num determinado momento, que é O Poder do Voluntariado, do Bill Hybels, né? Sim. E ali o Bill Hybels, ele cita vários exemplos de voluntariado. E um que me chamou muito a atenção foi que a igreja do Bill Hybels, ela fica em Detroit e é um local onde talvez a maior fabricação de automóveis para todo o mercado interno dos Estados Unidos. As pessoas trabalham com máquina o tempo todo. E aí o Bill Hybels teve essa percepção de que o voluntariado ajudava as pessoas a serem mais humanas, a lidarem com pessoas. Ou seja, as pessoas trabalhavam com máquina o dia todo e quando elas vieram trabalhar com pessoas no voluntariado, a olhar para pessoas, a sentir o que a pessoa sente, a empatia, a questão do cuidado, a questão da preocupação. Então o voluntariado não é só aquele cara que vem para cumprir uma escala. O voluntário vem para ele se envolver com pessoas. É verdade. Pastor Luciano, isso é uma grande diferença. Eu sou fruta do... Pega o meu carregador aqui do notebook, senão é aqui mandar para o espaço aqui ou ao vivo aqui o negócio aqui. Eu estou no último da bateria. Pode falar, pastora Patrícia. Eu sou fruto do voluntariado. Né? Quando tá eu dentro da cheguei minha na mochila. igreja, eu cheguei na igreja com 24 anos de idade, vindo do mundo, completamente do mundo, né? E tudo, realmente, o que aparecia na igreja que eu podia, eu me envolvia. Por quê? Porque eu realmente precisava tirar o mundo de dentro de mim. E como isso? Fazendo um trabalho para Deus, me envolvendo, tendo responsabilidade. Porque quando eu tinha responsabilidade, eu vinha para a igreja. E é tudo aquilo que o pastor falou. A gente se alimenta, a gente se enche, a gente ouve a palavra. Então, assim, eu sou da época da transparência, né? Que a gente fazia transparência para o louvor. Eu comecei Eu também sou dessa época, pastora. É porque o senhor até parece dessa época. Eu não estou brincando. Ai, meu Deus! Meu pai, que isso? Um golpe baixo.
assim, porque ele não pode falar nada aqui, né? Ele vai brigar comigo. Mas o que acontece? Então, isso fez. Então, tudo que tinha realmente eu fazia. Eu já cuidei de loja, eu aprendi a fazer café na igreja, porque o pastor Bruno gostava de café. Aprendi a fazer café, a transparência, a varrer, a mexer no computador, porque eu não sabia fazer nada, porque precisava. E isso foi fazendo a diferença na minha vida, sabe? Então, hoje, quando eu posso, eu falo, se envolva com alguma coisa na igreja. Essas pessoas que elas vêm, que elas começam esse processo aí, eu falo assim que possível, se envolva no voluntariado. Que isso vai fazer você pensar 2 vezes antes de desistir de qualquer coisa que relacione-se a Deus. Porque a responsabilidade vai fazer você chegar até aqui. E uma vez que você chegou até aqui, aí Deus vai trabalhar. É aquela máxima, né? Quem não se envolve, não se desenvolve. Isso quebra aquela história de tem muita coisa, tem muita gente para poder fazer, sempre tem alguma coisa para você se encaixar. Deixa que a igreja é muito grande, o Ministério Som do Crescimento, o Ministério Eclésia é uma igreja muito grande, tem muita gente para trabalhar. Eu recebo esse eu recebo. Então, tipo assim, quebra isso. Não tem nada que fazer. Tem muito trabalho pra gente fazer. A gente aqui, principalmente, é uma igreja que está sempre inovando com tudo. Então, sempre tem algo para poder estar acrescentando. Eu lembro